Olá, boa noite, como estão todos? Está tudo numa boa? Numa nice? Ou não? A nice? Ou não? Está tudo bem? A nice? Ou não? Está tudo bem? Estão todos felizes? Como é que estão todos? Então, Cláudia Figa, Anselmo, Daniel Trepado, Mário Henriques, Anabela Raposo, começaram bem a semana? Ou não começaram bem a semana? Não começaram? Então, quais são as vossas tristezas, Alzira? Mónica Gomes, como estás? Estamos todos bem? A Cláudia Fico está a tentar conseguir resolver os problemas. Espero que sim, Esterfinamor. Rosária Santos está boazinha e a família Susana Batista, os meninos estão bem? Eu vou indo, Anselmo. Não vou dizer uma asneira porque não merece a pena. A José Almeida, boa noite. Eu vou indo, Daniel Trupado. Cindy, boa noite, Fernando, beijinhos meus e do Carlos, que também está a ver. Acho muito bem. Rui Carvalho, um grande abraço. Mónica Gomes, nem por isso. Eu estive a falar com a tua mãe, rapariga, para acalmá-la. Teresa Neto, boa noite. Paulo Mendes, olá. Boa noite. Liliana Fonseca, boa noite. Hilda Alves, olá, boa noite. Muitos beijinhos a todos. Espero que todos estejam bem. Graziela Calado, boa noite para todos. Abraço de luz. Esperamos que todos estejam bem. Começaram bem a semana? Começaram lixado com um F grande. Estamos todos. Boa noite, abraço de luz, Tolia Veloso. Helena Martins, boa noite, como está? Joaquim Bastos, boa noite. Hoje vamos mandar uma ajuda para a Graça Coimbra. Ana Carreira, boa noite. Como estão todos? Estamos todos bem ou mal? Bem. Temos sorte que os nossos anjinhos hoje estão-se a portar bem e dizem que está tudo bem, mas não sei se está. Como é que vai a guerra? Não tenho estado na guerra. Desisti um bocadinho da guerra. Felizmente normal. Hoje também vamos ajudar a Marta Lisboa. Hilda Alves, boa noite, nem por isso, mas vamos tentando, temos que dar a volta e tentar fazer o melhor. Acho bem. Está tudo uma merda este ano. Oh, Cindy. Não está nada bem. Olha, afinal vocês não começaram nada bem a semana. Houve muita gente que nem começou a semana, lembrem-se disso. Está bem? Mesmo muita gente. Olá, boa noite. Cici Santos. Então foi uma segunda-feira excelente para vocês? Espero que sim. Cláudia Marina, como vai o pai? Mas também concordo que está tudo realmente uma... Hilda Alves, já tem idade para ter juízo. Tal e qual. Verdade.
Está tudo uma merda. Mas quem é que é culpado? Está tudo uma merda. A gente, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Oh, Abel Cine Henriques, boa noite. Um abraço de gratidão, de amor e de luz. Silvia Bernardes, falta vir o verão para alegrar. Oh, está só o dia, de noite está um frio. Tem estado sempre 4 graus. Cátia Martins, boa noite. Hoje também vamos ajudar a Cátia Martins. Mas havia uma pessoa que eu queria. Silvia Bernardes, no verão, com o sol, vai ficar tudo melhor. Espero que sim. Pois tenho, mas é um desafafo. É libertador. Então pronto, eu digo outra vez. E então, mas ao menos iniciaram bem a semana. Está tudo bem. Meus anjinhos queridos, todos estamos. Olá, Marlene Cordeiro, boa noite. Todos estão a dizer que está uma merda. Vocês, como anjos, têm que ajudar todos. Boa noite, Nélia. Ai, que eu tinha uma coisa que me esqueci, não sei. Maria Luísa Ribeiro Pinto, melhor? Estava Cláudia Marina. Pois começa a ficar estranho, começa. É porque tem bom coração, Cindy. Há energias que me atormentam e me deixam em baixa a nível psicológico e de saúde. Oh, isso é que é mau, Will Alves. Maria Luísa Ribeiro Pinto diz que ainda não está bem. Iris Ferreira diz olá a todos. Olá, Gina, boa noite, como estás e a tua família? Espero que esteja tudo bem. Também tenho, então eu havia de estar mais positiva, que era para dar resultado, é verdade. Eu comecei bem, embora triste, com a guerra. Então, mas a guerra está assim tão má? Achas que vai chegar cá? Silvia Bernardes. Que nunca nenhum coração humano possa pensar. Olá, Helena Reis, tudo bem? Todo este movimento que estamos a ver nos faz mal e as pessoas sensitivas ainda sentem com mais intensidade todas as sombras. E o irmão Fernando bem o sabe. Ah, sei. Olá, Conceição Ribeiro, beijinhos para a família. Desacreditar na humanidade. A guerra impressiona, faz desacreditar na humanidade. Boa noite, Lourdes Tavares.
que nenhum coração humano, mas nenhum mesmo, que nenhum coração humano pense quando está a acabar o seu tempo na Terra, pense que os outros também têm que ir. Que não haja ninguém sobre a Terra que seja tão egoísta ao ponto de querer, de saber que se vai embora um dia destes e de querer que muitas pessoas se vão embora. É o que está a acontecer na guerra. E esta guerra... Boa noite, Tete. Estás bem, filha? E esta guerra é assim mesmo. Esta guerra começou com um homem que está doente, que vai morrer muito breve. A guerra está mal, dizem muito aqui a Cici Santos. Está uma crueldade, estão a saciar, torturar, violar e matar os civis. Só valas comuns, é um genocídio, é uma atrocidade neste século, é inacreditável, e é verdade. Neste século é... Carla Ferreira, boa noite. Então, um homem que está no fim da sua vida, que provocou uma guerra e está a provocar um genocídio, está a provocar muito sofrimento, está a provocar constantemente o mundo, só porque o seu coração lhe diz, tendo ele consciência que brevemente se vai embora da Terra, então o seu coração maldoso, pouco simpático, lhe diz que então os outros também têm que ir, quer queiram, quer não. Esta guerra vem acordar velhas memórias que já estavam adormecidas na humanidade e que a humanidade não aprendeu a lição. Nós sabemos, e é por isso que devemos ser cidadãos ativos nos nossos países, porque nós sabemos que há homens que quando apanham o poder, que eles são capazes de tudo, sem olhar a meios para atingir os fins, porque o seu coração está empedrecido e porque são extremamente egoístas e são autocratas, julgam-se donos da razão, quando não existe razão nenhuma para matar outro ser humano. Só os animais matam-se uns aos outros para sobreviverem. O ser humano quase que mata por prazer. Que ninguém tenha um coração tão negro e que faça isso à humanidade. Porque, infelizmente, existem muitos homens, e nós falamos só nesta guerra, mas existem outras guerras que se estão a passar neste momento no mundo. E há um país, que é a Coreia do Norte, ninguém sabe o que se lá está a passar. E que também é uma guerra interior, interna, feita por um homem que o seu coração está empedrecido, ou empedernido, como quiserem, e, portanto, castiga aquele povo sem dó nem piedade. E nós não temos o conhecimento do que se passa nesse país. Aqui na guerra vamos tendo o conhecimento daqui e dali, mas dali não temos nenhum conhecimento e não temos forma de ajudá-los, quanto aqui nesta guerra ainda temos forma de ajudar. E isso é uma das coisas mais tristes que existem, nós sabemos que há um país que mal se fala nele, só se fala nele quando, por exemplo, o homem que o governa põe novas armas em funcionamento e a experienciar novas armas, e que o povo daquele país sofre horrores e faz-me lembrar, por exemplo, quando eram os gladiadores em Roma Antiga. É o que se passa nesse país. É triste haver homens sobre a terra que, mesmo que queiram dar uma mensagem ou passar ou proporcionar uma experiência horrível a alguém, é muito triste que
a inveja e o ciúme e a falta de sensibilidade e, sobretudo, a falta de afetos possa provocar horrores na humanidade. Todos nós somos um pouco responsáveis, porque como acontece nesses países, um dia acontecerá no nosso. E nós só vamos nos aperceber disso quando, na verdade, começarmos a passar pior do que estamos, mais mal do que estamos, e isso é que nós vamos nos aperceber como há homens que nós acreditamos neles, pusemos no poder, mas eles no poder, fazem depois um grande sofrimento ao seu povo. Deus nos livre de todos estes homens que realmente só pensam na destruição, só pensam neles, nem sequer no seu povo pensam. É triste o que está a acontecer neste momento no mundo, em pleno século XX. É muito triste. Porque isto está a desenvolver uma mentalidade, foi como uma pandemia está a desenvolver uma mentalidade que não é a mais agradável. Nós todos temos que fazer um esforço para nos modificarmos no nosso interior e termos posições mais coerentes. Todos são culpados e ninguém é culpado, mas a verdade é que os acontecimentos se continuam a dar. A tristeza continua a prevalecer sobre a alegria e o ódio continua a prevalecer sobre o amor. Então cabe-nos a cada um de nós pensarmos, fazermos uma reflexão profunda, de modo a que nós não nos permitamos e não permitamos que alguém faça isso noutros países, que nos sirva de exemplo. A Segunda Grande Guerra Mundial, como a Santa Inquisição, foram alturas muito negras para a própria humanidade. Eu digo Santa Inquisição, de santa não tinha nada. É o horror que se impõe sobre a humanidade. Muitos são aqueles que desencarnam abruptamente, com grande sofrimento, às vezes torturados, violados, às vezes roubados, e tudo o que adquiriram numa vida, por isso é que nada é nosso, destruído completamente. Dirigem-se para os outros países e ainda por cima nos outros países são vítimas de violações e de tráfico humano. A guerra está em todo lugar neste momento e em todo lugar neste momento nós olhando e refletindo um pouco, percebemos exatamente o quanto doloroso é se viver neste mundo desta forma. Os mais velhos passaram por coisas horríveis. Os de meia idade já não passaram muito por essas coisas. Os da idade mais nova não passaram mesmo. É por isso que aqueles da idade mais nova, os jovens, devem ter uma consciência muito mais abrangente que qualquer um de nós, para que se apercebam atempadamente sobre o tipo de homens que nos governam e os governarão a eles, para atempadamente também terem as atitudes adequadas. Vamos também ajudar o João Batista, estava-me a esquecer. Adequadas, e o Pedro Bernardo também. Atitudes adequadas para que não deixem que estas coisas aconteçam no mundo. Eu penso que cada macaco conhece o seu galho e costumo dar como exemplo às pessoas, por vezes, quando elas têm aditivos e sofrem horrores com esses aditivos, mas também fazem muito mal a muita gente, que se elas querem fazer isso, querem que vão viver para um monte, mas nesse monte não pode haver animais, não pode haver vegetação, só tem que haver terra. Mesmo assim, eles têm que respeitar a terra, porque se não respeitarem, eles não conseguem viver. Não é heroísmo de alguém, nem de ninguém nesta terra, fazer-se o mal e fazer-se sofrer outra pessoa, mas em todos os aspectos da nossa vida.
Evidentemente, quando é a uma grande escala, chama-se isso guerra. Mas existe uma guerra permanente entre uns e outros, devido aos seus comportamentos, à sua forma de pensarem e devido à sua forma de agir. Muitas vezes há pessoas que julgam-se superiores aos outros. Nesta terra, ninguém é superior a ninguém. Muitas pessoas querem um trabalho que seja digno, como costumam dizer, e muitas vezes esse trabalho digno, e que havia de ser de grande respeito, é ocupado por pessoas que não têm escrúpulos nenhuns. Muitas vezes não têm o sentido da humanidade e não têm o sentido da responsabilidade. É por isso que hoje também existem muitas pessoas que têm um triste fim. E esse triste fim é o resultado, é a consequência de, às vezes, nada fazerem pelos outros e por si próprios. Que nós saibamos ser inteligentes e que saibamos ter a capacidade de não deixar esses acontecimentos se darem devido às consequências que serão sempre gravosas neste momento, neste planeta Terra. Às vezes, em determinados pensamentos que muitos têm, nós pomos em causa a nossa própria existência e a existência da nossa própria espiritualidade, porque muitas vezes não estamos preparados para todos estes acontecimentos e todas estas informações nos vão chegando. Muitos são aqueles que chegam à espiritualidade desencarnando com uma grande dor e um grande sofrimento, que têm que ser auxiliados pelos espíritos protetores, pelas energias positivas e que têm que ser encaminhados por eles, porque eles ficam de tal modo perdidos, porque não têm a consciência da sua própria espiritualidade, ficam de tal modo perdidos que alguém tem que os ajudar. E é por isso que vocês, nas vossas orações, nunca se devem esquecer daqueles que partem dessa forma. Partem sem contar que vão partir. É triste o que está a acontecer a muitas crianças, pois no futuro essas crianças nunca serão equilibradas e nem nunca terão o bom senso, porque foram criadas no meio de uma guerra, de um desentendimento colossal e de um grande sofrimento. Nós somos muito egoístas muitas vezes quando nos queixamos da nossa própria ignorância e insensatez, porque, na verdade, nós não pensamos sequer nessas pessoas se não ouvirmos falar. Mas existem muitas pessoas no mundo que estão a sofrer horrores e muitas pessoas pensam que vão para os infernos. O inferno é aqui, neste lugar em que nos encontramos. É o inferno da vida. É um inferno aceitável quando está dentro dos parâmetros da materialidade e da espiritualidade. Fora desses parâmetros, é um inferno perfeitamente inaceitável. Lágrimas correm por rostos singelos e simples e que não conseguem perceber o que se está a passar no mundo desde o ano em que começou a pandemia até aos tempos atuais. Por todos os países nós vimos desgraça, vimos fome, vimos sofrimento, vimos pessoas que não são assistidas, vimos médicos que são verdadeiros carniceiros, vimos pessoas a ocupar lugares que são verdadeiramente egoístas e desumanas. Nós sentimos a vibração negativa de todos esses homens e de todas essas mulheres, assim como sentimos a vibração negativa nossa quando cometemos um mau ato, quando temos uma má atitude. Nós temos que ser vitoriosos e vencedores, mas temos que ser seres bastante conscientes, com uma paciência enorme. Temos que ter muita paciência.
com uma paz louvável, e temos que enfrentar todos estes problemas e fazer alguma coisa. Uma palavra, só que seja dita por cada um de nós, pode ter um reflexo positivo ou um reflexo negativo. Há que ter consciência quais são as palavras que temos que usar neste momento. As palavras que temos que usar uns com os outros, as palavras que temos que usar nas conversas que temos, as palavras que temos que usar nas opiniões que damos. Evidentemente que o mundo sofre, as lágrimas caem e o horror dos gritos ouvem-se a distâncias enormes. E é triste, porque são eles, mas poderia ser eu, poderia ser tu, poderia ser ele. E nós temos que perceber que, estando na Terra, não acontece só aos outros, também acaba por nos acontecer a nós, mais tarde ou mais cedo. Por isso é que nós temos de ter uma consciência plena da nossa própria espiritualidade e do nosso próprio conhecimento. E as pessoas que se querem ajudar e querem ajudar as outras têm uma maior responsabilidade, porque tendo um maior conhecimento, quanto maior for o conhecimento, maior será a responsabilidade de todos aqueles que têm esse conhecimento. E muitos são aqueles que ainda têm a audácia, a pouca vergonha e o descaramento de se colocarem ao lado daqueles que ferozmente atacam os mais frágeis e atacam desalmadamente aqueles que precisavam era de ajuda e não de sofrimento. Esta prova é universal o que se está a passar no mundo. Estamos todos a ser postos à prova. Nós estamos como que a ser analisados constantemente, quer pelo nosso eu superior, pela nossa inconsciência mais profunda, quer pelos nossos amigos espirituais que estão vendo como nós vamos proceder, como nós estamos a agir e qual é o esforço que nós estamos a fazer para nos modificarmos e nos encontrarmos. Grande é o sofrimento dos povos. E sempre foi assim. Por todas as épocas passamos, houve homens que não tiveram coração. Esses homens voltaram várias vezes à terra e voltaram várias vezes a cometer a mesma asneira, e as mesmas atitudes. É por isso que muitos deles, ao partir, vão voltar a nascer de novo nos países mais pobres dos países mais pobres que existem, onde vão passar fome, onde não vão ter direito a nenhum conhecimento, onde vão passar um grande sofrimento que foi provocado por eles, embora eles não tenham a recordação. Mas também não é menos verdade que muitos deles têm a recordação que já existiram em algum lugar mais evoluído que aqueles que se encontram. Aí eles vão tentar ser os chefes das quadrilhas da maldade, mas não vão conseguir, porque eles serão vencidos pelo amor. Só depois de desencarnarem novamente é que eles percebem todas as mensagens e todas as atitudes, assim como nós, percebem todas as mensagens e todas as atitudes, todas as mensagens e todas as atitudes daquilo que cometeram e do porquê de terem passado com isso. Muitas vezes, e nos países, nascem muitas crianças, nascem pessoas como nós, só que não crescem como nós, nem têm as capacidades cognitivas que nós temos, nem têm a capacidade de adquirir experiência. Elas vêm simplesmente para provar o amor. Mas por vezes, de tal forma, a essência delas foi tão má, que por vezes elas nascem junto a pais e mães que não têm a capacidade de os auxiliar e, pelo contrário, os castigam muito mais. É um verdadeiro inferno. E as pessoas nunca pensam nisso. Aquela criança que tem aqueles problemas, outrora não teve problemas nenhuns.
nós que chegamos muitas vezes a uma vida adulta com problemas gravíssimos, nós nunca nos lembramos porque é que esses problemas existiram. Porque nós, noutras vidas, fomos permissivos à maldade pérfida e desumana. Fomos só permissivos, imaginem. Agora, se fôssemos coautores ou autores dessas maldades, não estaríamos na situação em que estamos hoje. Muitos de nós já nos encontramos na Terra há milhares de anos. Há milhares de anos. Houve outros que já passaram pela Terra e já não voltaram à Terra, porque aprenderam as suas lições, aprenderam a ver-se ao espelho, aprenderam a amar, aprenderam a pôr-se no lugar do outro, aprenderam a ser humanos e divinos ao mesmo tempo. E essa aprendizagem valeu-lhes a ascensão para mundos superiores que são desconhecidos do próprio homem. Hoje não é nada difícil percebermos que a reencarnação existe e que existe vida para além desta vida e que essa é a nossa verdadeira vida. Porque estudos estão feitos a nível científico, experiências, em que houve a prova exata da reencarnação e da continuidade da vida. Mas nós continuamos teimosamente a pensar que somos só nós neste momento e que não acontece mais nada a não ser aqui. É verdade que é aqui que tudo acontece, porque para acontecer grandes maldades ou para nós conseguirmos resgatar as maldades que fizemos, temos que ter um corpo. E nós temos durabilidade no nosso corpo. É por isso que precisamos de vir muito mais vezes à Terra, devido a essa durabilidade do corpo, para compreendermos exatamente as coisas que, na verdade, acontecem e as coisas que nós, de alguma forma, nós fizemos. Temos que ter uma maior consciência e uma maior serenidade de tudo aquilo que nós queremos, que nós queremos ser e que nós queremos resolver. Nós às vezes temos uma pressa enorme e a pressa é inimiga da evolução. Nós temos que nos tornar mais calmos, temos que ser mais sensíveis e temos que ser, sobretudo, se não queremos ser espirituais e não querermos saber da nossa espiritualidade, temos que ser mais humanos e humanistas. Porque se não formos, caímos no desequilíbrio. Se cairmos no desequilíbrio, pode não nos acontecer nada nesta vida, mas garantidamente na próxima vida irá acontecer. E nós não vamos encontrar explicação para os acontecimentos. Isso está a acontecer na Terra há muitos anos, muitas décadas. Está a acontecer. Muitas pessoas estão a sofrer e não sabem por que estão a sofrer. E o esquecimento dessas pessoas e nosso é uma mais-valia para nós. Porque se nós nos lembrássemos das vivências passadas, das vidas passadas, o nosso ódio era sempre acelerado e jamais o nosso amor conseguiria triunfar. Nós temos que ter essa consciência. Então, se é para ajudar, nós incitamos processos de ajuda. Se não é para ajudar e complicar, aí mais vale estarmos quietos, parados. Devemos ter sempre em consciência que para termos um corpo temos que ter um homem e uma mulher dispostos a serem nossos pais. E eles têm de fabricar esses corpos. E muitos homens e muitas mulheres esquecem-se disso na fase adulta e põem seus pais encurralados nos currais permitidos pela própria sociedade. Mas não deixam de ser críticos aos acontecimentos sociais, principalmente no que diz respeito às minorias ou às pessoas que são diferentes. Têm desprezo
e desdém. E isso vai fazer com que eles vão experienciar, mais tarde ou mais cedo, esses acontecimentos e esse envolvimento vai-lhes cruzar a sua vida. Pode não ser nesta, mas na próxima, garantidamente, cada um vai experienciar aquilo que tanto condenou. Não é através da condenação que nós vamos resolver as coisas. É através da visão altruísta e da visão sincera, de coração aberto, de mente aberta e do sabermos pôr-nos no lugar do outro. Só assim é que nós triunfaremos sempre e faremos sempre qualquer coisa de útil. O facto de muitas vezes nós conseguirmos só ajudar uma pessoa é suficiente para conseguirmos uma determinada evolução. Mas nós, às vezes, até na ajuda, somos egoístas. Não somos sinceros para connosco e não somos sinceros para com os outros. Há uma grande tristeza a pairar no ar da terra. O ar, às vezes, torna-se irrespirável. Há um grande cansaço, porque a energia se torna mais pesada. Por isso, nós temos que estar atentos e temos que ter sempre em consideração que há um fator que nós podemos usar sempre. É uma mente sã, uma mente positiva, pensamentos positivos, palavras construtivas, palavras que foquem o desenvolvimento de cada um. E depois, atos que podem ajudar cada um que está em sofrimento e em dores. Às vezes, tudo parece uma utopia, mas nós olhando para a realidade do mundo atual, nós vimos utopia muito pouco ou nada. Existe um realismo doloroso, que é o sofrimento humano, que um homem provoca nos outros homens e que os homens provocam entre si. Essa dor é horrorosa. Existe a dor infligida física, existe a dor mais dolorosa infligida, que é a dor psicológica. Essa dor pode destruir nossa vida e pode nos impedir a evoluirmos e pode fazer com que nós façamos uma paragem ou acomodamos-nos à própria vida. Nós temos que ter cuidado com o que fazemos aos outros e com o que fazemos a nós próprios. Temos que ter uma grande consciência. Temos que saber acreditar mais em nós, mas de verdade, acreditarmos em nós, nas nossas potencialidades, vermos o que é que temos para potencializar, procurarmos aquilo que podemos potencializar e acalmarmos aquilo que não devemos potencializar. E essa é o ódio, o rancor, a inveja, a maledicência, o ciúme. Em todos os sentidos das relações humanas, há coisas que devem ser acalmadas e outras que devem ser potenciadas. Mas jamais aquelas que destroem alguém, ou que magoam, ou que afetam o equilíbrio de alguém, devem ser potenciadas. Pois é aí que nós erramos. E esse erro nos sairá muito caro, mais tarde ou mais cedo. Por isso é que devemos ter uma grande consciência e por isso, além dessa grande consciência, é que devemos ter uma grande ação positiva para conseguirmos levar a nossa tarefa até ao fim dos nossos dias, com uma grande serenidade, com uma grande paz e com uma grande tranquilidade. Deixemo-nos de fantasias e deixemo-nos de fantasiar no contrário da construtividade. Deixemos, porque isso nos vai fazer muito mal e fará muito mal a muita gente. Nada daquilo que a gente semeia, mas nada daquilo que a gente semeia. Até o mais pequenino grão que nós semearmos, nós vamos colher. E por isso, nós estamos a ver o que se está a passar na Terra. Há uma
há um colher e há um semear. Nós estamos a passar uma grande prova, a prova da nossa vivência e do nosso merecimento de termos um homem e uma mulher que se unem para fazerem um corpo para que nós possamos estar aqui. Há que saber agradecer e há que saber ter consciência e há que saber exigir de nós próprios com conta, peso e medida e de exigir aos outros o respeito que nós espalhamos como magia. Só assim é que nós conseguiremos mudar e transformar o próprio ser humano e a própria humanidade. Oxalá que ainda estejamos a tempo de fazer muitas coisas. Muitos de nós já não vamos ter tempo para fazer, mas muitos outros têm ainda muito tempo pela frente. E é tempo que eu não gostaria de estar no lugar deles se continuarem com esta forma de pensar, de agir, com esta forma de egoísmo, de maledicência, de pensarem só em si próprios, de se verem só a si próprios, nem saberem tratar a si próprios. É uma dor de alma ver o que se está a passar neste momento na humanidade. Sempre foi. Eu lembro-me quando vivi no tempo da Santa Inquisição, que era horrível, era um horror. E lembro-me também quando vivi uma grande guerra, que foi horrível e horroroso. Foi por isso que muitas das minhas reencarnações foram feitas com base na espiritualidade e com pouca base na materialidade, só o que é o quanto bastava. E é por isso que eu hoje sou quem sou. Sei e tenho consciência que tenho uma grande responsabilidade e sei e tenho consciência que muitas coisas estão para consertar. Oxalá vocês também possam ter essa consciência e oxalá que cada homem, cada mulher e cada criança atempadamente possam ter essa consciência. E esta é a minha reflexão de hoje, a reflexão da dor da humanidade, do sofrimento da humanidade, das lágrimas, do choro e dos gritos que ouvem-se a quilómetros de distância e das desgraças que vão acontecendo a uns e a outros. Muitos são aqueles que só vivem poucos anos, muitos são aqueles que vivem mais ou menos alguns anos, muitos são aqueles que vivem até aquela fase que realmente começam a entrar numa determinada fase de decadência, mas poucos são aqueles que vivem em paz consigo próprios, em serenidade, numa idade já mais avançada. E esses poucos que chegaram estão a sofrer horrores por causa da pandemia, por causa da guerra, por causa dos desentendimentos interpessoais e dos desentendimentos intrapessoais. Muitas vezes nós, ao comunicar, não fazemos a comunicação mais certa. Muitos de nós não sabemos comunicar. Há que aprendermos a comunicar. Há que aprendermos a percebermos e há que aprendermos a nos entregar a nós próprios e é por uma consequência natural, porque nós só podemos dar o que temos a nos entregarmos aos outros. Bem-aja a todos. Vou passar a oração. Pai e Mãe da Terra, entrando num campo, num prado verdejante, num sol enorme e numa água refrescante, nós te enviamos deste lugar onde estamos a oração. É um pedido de socorro pela humanidade inteira.
É um pedido de socorro por aqueles que estão esquecidos. É um pedido de socorro por aqueles que estão sofrendo. É um pedido de socorro pelos que desencarnam abruptamente e o seu desencarno é provocado pela inconsciência ou pela insensatez de muitos homens, de muitas mulheres. Pai divino de todas as coisas, ser criador de todos os momentos, Deus dos deuses, Deus sem fim, Deus sem finito sequer, escuta a nossa oração, a oração que está em junção com toda a humanidade, que está em junção com todas as orações. Nós necessitamos urgentemente que as orbes espirituais possam atuar em conformidade e segundo a lei da causa e do efeito nesta Terra o mais rápido possível. Porque a humanidade descontrolou-se, nós não estamos a viver em paz, em serenidade e em tranquilidade. Nossa mente é como uma panela a ferver de água e nós não podemos continuar assim, porque senão não aguentamos estar aqui, não conseguimos estar aqui em paz e serenidade. Por isso, nós apelamos para que todos os homens, para que todas as mulheres e para que todas as crianças sejam envolvidas no vosso amor. Amor esse que nós nem sequer conseguimos experienciar, porque é tão elevado, de tal forma tão perfeito, que a nossa imperfeição não consegue sentir esse amor. Muitas vezes nós confundimos o amor mais puro ao Pai, por um amor simples e singelo, e às vezes por um amor que não é amor. Que saibamos todos ter no nosso coração, ou sermos tocados no nosso coração, para que realmente possamos sentir o vosso amor perfeito, pleno, e o vosso amor que tudo resolve e que triunfa. Que a humanidade inteira seja banhado nesse amor, envolvido nesse amor, que a humanidade inteira seja tocada para reagir e que se possam fazer no espaço as reuniões necessárias e os convívios necessários para que os homens e as mulheres e as crianças possam ser preservados da própria maldade de outros homens e de outras mulheres e às vezes de outras crianças. Então, que haja uma conversa, um diálogo diferente de todos os diálogos que existem nesta Terra, uma conversa diferente de todas as conversas que existem nesta Terra, um momento diferente de todos os momentos que existem nesta Terra, mas que todos tenham a oportunidade, nesse grande prado, nesse grande campo de luz, nesse grande campo de água e de floresta, serem convidados à oração e serem convidados à reflexão, serem convidados à doutrinação, doutrinando-se a eles próprios, reconhecendo-se a si próprios, para que acalmem nesta terra com as suas atitudes perversas e as suas atitudes muitas vezes não compreendidas por muitos homens, muitas mulheres e principalmente muitas crianças que estão neste momento a passar os horrores dessas mentes e desses homens que deveriam ter como missão a educação e que deveriam ter como missão a elevação espiritual do próprio planeta Terra, mas que escolheram, segundo o seu livre-arbítrio, o pior caminho, o caminho em que impedem de existir a própria evolução. Ó Deus de todos os deuses, ó Pai de todos os pais, ó força de todas as forças,
pela compaixão que nós às vezes não conseguimos sentir, pelo esse amor que nós também não conseguimos sentir, por essa força que nós nunca iremos ter enquanto estamos num corpo, nós apelamos todos em conjunto e a uma só voz. Vem em nosso auxílio e em nosso socorro, nesta hora de trevas em que a humanidade se encontra, porque nós necessitamos. Como tu não és um pai que tens qualquer tipo de pensamento igual ao nosso e qualquer tipo de reflexão igual à nossa aqui na Terra, como tu és um pai de afetos, um pai de amor, um pai compreensivo, nós não acreditamos que, estando a enviar para ti a oração suprema mais perfeita que conseguimos fazer, não acreditamos como resposta tenhamos o silêncio ou tenhamos mais problemas do que aquele que temos. Mas acreditamos que vós, como ser supremo, indecifrável, indesenhável até, que vós, como ser supremo, que sois todas as energias da envolvência do amor mais puro de todo o amor e da força mais pura de todas as forças, envolvei e proporcionai o convívio espiritual entre uns e outros, para que se abata sobre a terra a luz e a calmaria, e para que se abate sobre a terra o equilíbrio que é tão necessário neste momento, porque o homem esqueceu-se da palavra paz, porque o homem se esqueceu da palavra amor, e porque o homem se esqueceu daquilo que a história lhe vai contando e dos acontecimentos que já se deram na Terra e agora estão-se a repetir com uma maior agressividade devido ao conhecimento obtido e devido ao conhecimento mal usado. Pela infinita misericórdia de todas as coisas e a infinita compaixão de todas as coisas, ó espiritualidade mais pura, escuta a prece que a humanidade envia para vós. Escuta a prece de cada um, escuta a prece de todos, para que realmente o sol do amanhecer traga-nos o que realmente nós temos necessidade. E que muitas vezes não temos consciência dessa necessidade. Bondoso ser, criado ou não criado, bondosa ilusão, real ou irreal, bondoso subjetivo. A escuta com outros ouvidos que não são os nossos, a nossa oração. A oração de muitos homens, de muitas mulheres e de muitas crianças que habitam este planeta Terra. Eu não, e nós não temos, muitos de nós não temos dúvidas que assim será. Bem-aja. E então, nós tenhamos uma boa terça-feira, quarta, quinta e sexta, e sábado e domingo, e que nós tenhamos consciência das coisas que temos que fazer. Para vós todos, o meu amor, frágil, mas é meu, vos o ofereço. A minha luz, frágil, mas é minha, vos ofereço. O meu conhecimento, frágil, mas é meu,
vos ofereço. E apenas decreto o que tem que se decretar, que a cada um seja concedido o que lhe for devido, a mim também. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido, a mim também, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e a mim também. Bem-aja e até amanhã. Uma noite tranquila, descansada. Para os doentes, alívio. Para os prisioneiros, a liberdade. Para aqueles que estão presos na sua própria mente, a liberdade também. E para aqueles que estão sedentos do equilíbrio, o amor. O amor que nós usamos, mas na sua forma fraternal. Então, umas santas boas noites e até amanhã. Porque amanhã cá estaremos. Bem-aja a todos.